Fala, povo de Deus! Que bênção poder estar aqui mais uma vez com você para continuarmos estudando um assunto super abençoado. Abençoado sim, adoração como estilo de vida. E aí, você já assistiu a primeira aula do domingo passado? Já viu a importância desse assunto? Como Deus dá valor àqueles que o adoram em espírito e em verdade? Gente, super importante nós estarmos diante do nosso Pai com o nosso coração voltado para adorá-lo. Lembra que nós falamos que adoração não é só entoarmos hinos, cânticos, como nós fazemos na igreja, ou mesmo quando você coloca um DVD, ou coloca um CD, ou coloca a música lá no seu celular para tocar. Sim, isso é uma forma também de adorar. Mas não quer dizer que adorar é somente ouvir música, né? Somente cantar. Não, o cântico é algo que nos ajuda muito, né? A entrarmos na presença de Deus em adoração. Sim, é muito bom adorar a Deus através dos cânticos. Eu sou meio suspeita para falar, né? Que é a área que eu atuo bastante na igreja, a adoração através do cântico. Mas não é só isso, né? A adoração como estilo de vida é algo muito mais profundo. Ela faz parte da nossa essência. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo, para glorificá-lo. Estamos aqui nessa terra e esse é o nosso maior propósito: adorar a Deus, glorificar a Deus através da nossa vida. E há benefícios, há muitos benefícios que vêm nas nossas vidas por intermédio de uma vida de adoração. Sim, a adoração vai nos aproximar de Deus. Nós vamos ver vários servos de Deus no passado, como Davi, como Samuel, como vários outros, Paulo, Pedro, tantos outros que adoraram ao Senhor, Abraão, adoraram a Deus, e a vida de comunhão desses homens foi tremenda, de comunhão com Deus. A adoração nos aproxima de Deus, a adoração nos conecta com Deus. Quando nós vamos orar, esse momento de oração, experimente sempre começar os seus momentos de oração, de estar na presença de Deus com adoração, reconhecendo quem Ele é, engrandecendo o nome dEle, dizendo quanto Deus é importante na sua vida, o como você é grato a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele realizou, né, no seu coração, no seu interior. Adore. A presença de Deus é algo tremendo. Quando você começa a adorar, quando você começa a engrandecer o nome do Senhor, é quase que automático. A presença vem, a glória de Deus vem sobre as nossas vidas, porque Deus ama receber a adoração dos seus filhos, do seu povo. Foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para adorarmos Ele, para nos relacionarmos com Ele. É maravilhoso. Então a adoração, ela nos aproxima de Deus, ela nos conecta com o Senhor. É maravilhoso. A adoração alegra o coração do nosso Pai. A adoração, ela também é uma ferramenta abençoada nas nossas vidas, porque quando vivemos, né, uma vida de adoração a Deus, de gratidão a Deus, reconhecendo Deus em cada detalhe da nossa vida, isso chama a atenção das pessoas. E é uma ferramenta maravilhosa para nós falarmos de Jesus, evangelizarmos. Sim, a adoração é uma grande ferramenta para nós evangelizarmos, para nós proclamarmos, né, o amor de Deus, o reino de Deus, através de uma vida de adoração. Porque em meio ao mundo mau, a um mundo caótico como está o nosso mundo, onde as pessoas vivem reclamando, vivem murmurando o tempo todo, reclamando de governo, reclamando da vida, reclamando do tempo, reclamam de tudo, porque o homem não mudou. A gente fala do povo de Israel, que o povo murmurava, o povo reclamava, mas nós agimos da mesma forma. Então, em meio a um mundo onde todas as pessoas estão sempre reclamando, sempre resmungando de alguma coisa,
Quando surge uma pessoa que olha para o céu e agradece a Deus pela vida, né? Uma pessoa que está sempre procurando ver as coisas boas, né? O lado positivo das pessoas, é uma pessoa que está sempre vendo Deus em cada detalhe da sua vida e dando graças a Deus pelo pão, graças a Deus pelo ar que respira, graças a Deus pela provisão de Deus, pelo teto que tem. Tudo isso é vida de adoração, vida que reconhece Deus em todos os aspectos, né, do seu caminhar. Glória a Deus. E hoje a gente está falando aqui exatamente sobre, eu quero hoje destacar o nosso bate-papo aqui de escola bíblica, falando sobre essa questão de adoração versus murmuração. A gente vai ver a Bíblia destacando muito, né, alertando muito a cada um de nós sobre a murmuração, sobre o estrago que a murmuração faz na vida do ser humano. A palavra de Deus vai mostrar desde lá do início, no Velho Testamento, até o Novo Testamento, nós vamos ver, né, quanto que a murmuração entristece o coração de Deus, o quanto a murmuração nos afasta da comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus esfria, e não só o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com as pessoas. Você já experimentou, já conviveu com alguém que fica o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, né? Acha ruim de tudo, nada tá bom para essa pessoa, né? É desagradável você conviver com uma pessoa que o tempo todo reclama, o tempo todo, nada tá bom, nada agrada. Por mais que você se esforce, né? Nada agrada aquela pessoa, nada satisfaz, né? A murmuração nada mais é do que insatisfação, né? A murmuração nada mais é do que a insatisfação. Eu estava vendo sobre isso, estava lendo sobre isso. Aqui eu fiz umas anotações e eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, que diz assim: a murmuração está ligada ao descontentamento, insatisfação, queixa, lamentação, expressa um sentimento de desacordo, oposição, de ira e rebelião. Meu Deus, triste, né? Moisés disse: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Quando a gente começa a murmurar, a gente não está reconhecendo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A gente está dizendo, em outras palavras, que Deus não é poderoso para mudar a circunstância que a gente está vivendo. A gente não está reconhecendo a mão de Deus em nada. E isso é muito triste. É muito triste quando os nossos olhos parecem estar cegos para as bênçãos de Deus, para as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E damos mais destaque aos problemas, às dificuldades. E através desse estudo, dessa breve meditação que nós estamos fazendo hoje aqui com você da palavra, nós queremos trazer você para aquilo que agrada a Deus. Nós queremos despertar você para uma vida de adoração a Deus, uma vida de comprometimento, de relacionamento, de amor com o Senhor. A palavra de Deus, nós lemos na semana passada sobre aquele texto da mulher samaritana, não é? Em que o Senhor falou com ela, lá em João 4, verso 23. O Senhor disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Veja bem, está dizendo aqui que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão Ele em espírito e em verdade. O Pai procura para os seus adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu volto a repetir algo que eu falei na mensagem de quinta-feira, e eu volto a repetir aqui: nosso Deus é Deus de corações. É Deus que olha para o coração. Deus olha para a intenção do nosso coração. E Ele quer ver o que está no seu coração. Será que você tem um coração grato a Deus? Grato por todos os benefícios? Grato por estar vivo em meio a uma pandemia que estamos vivendo?
Deus está conosco, Deus tem sustentado a sua vida, a minha vida. Deus não tem faltado, não tem deixado faltar o pão, não tem deixado faltar a vestimenta, não tem deixado nossas vidas abandonadas. Pelo contrário, Deus tem protegido as nossas vidas, nossas famílias. Os problemas surgem, sim, os problemas surgem. A Bíblia nunca nos enganou, a Bíblia sempre nos alertou, a palavra de Deus sempre nos alertou que no mundo nós teríamos aflição, mas o Senhor também veio com uma palavra para nós, dizendo para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E como Ele venceu, Ele nos dá condição para vencer, porque Paulo disse, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a palavra, ela precisa estar aqui dentro do nosso coração e sair pela nossa boca. Aquele que tem adoração como estilo de vida, ele tem a palavra no seu coração e a palavra está sempre nos seus lábios. E todas as vezes que ele passa por uma situação, uma dificuldade, a palavra de Deus está ali. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, Ele é meu socorro bem presente na hora da tribulação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, que nos coroa de graça, nos redime da cova, renova a nossa mocidade. Glória a Deus. Essa deve ser a palavra, isso que deve sair dos nossos lábios. Bem dizer ao Senhor todos os dias, acordar pela manhã adorando e glorificando a Deus. Sim, eu sei, não é uma coisa fácil, não é? Porque o ser humano já tem uma tendência a se rebelar, a murmurar, a reclamar, a focar nos problemas. Mas você pode se disciplinar. Você pode se disciplinar. É tudo uma questão de você colocar um propósito dentro do seu coração. Eu quero agradar a Deus. Eu quero alegrar o coração do meu Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e se alegre. E possa falar como ele falou de Jó lá. Tá vendo o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ah, amados. Ou falar, né, como o Senhor falou lá com Daniel. Homem muito amado, muito desejado. Aleluia, porque eles tinham Deus como estilo de vida deles. A adoração era o estilo de vida deles. Eles viviam para adorar, para glorificar o nome de Deus, para engrandecer o Senhor na terra. Sim, eles eram luz, eles eram sal. Estavam na terra com um propósito de engrandecer o Senhor. Mas como que eu vou engrandecer o Senhor se eu fico o tempo todo murmurando? Se eu reclamo o tempo todo? Se eu sou uma fonte de mara, uma fonte amarga que está sempre jorrando água amarga, que está sempre resmungando, reclamando, vê defeito, vê problema em tudo? Temos que nos disciplinar. Temos que nos consertar diante de Deus. A palavra do Senhor, lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 14, vai dizer: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Opa, eu sei, é um desafio, não é? É um desafio. Talvez você, no primeiro dia, você já experimentou em fazer um jejum de murmuração? Quem sabe, né? Fazer um jejum de murmuração. É proibido murmurar. É proibido murmurar. Um dia onde você só vai dar graças a Deus. Você só vai adorar e glorificar o nome do Senhor. Experimenta fazer isso. Que maravilha. Um dia inteiro sem reclamar de nada. Um dia inteiro sem murmurar de nada. Nada mesmo. Nem que pisem no teu pé, no teu calo, você dá glória. Você glorifica o nome do Senhor. Senhor, te dou graças, porque o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Mesmo que venham injúrias, né? Que a gente ouça palavras difíceis. Eu aqui lembro de um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12 e 13, que diz assim: e nos afadigamos, disse Paulo, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Meu Deus, eu quero chegar a esse nível. Você precisa também chegar a esse nível
em que mesmo perseguido, vamos suportando a perseguição. E quando somos injuriados, bendizemos. O nosso mestre foi assim, quando ele estava indo à cruz, que as pessoas estavam ali acusando, né, depreciando sua vida. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, que como um cordeiro mudo, ele foi até o fim à cruz. E o nome do Senhor Deus, o Pai, foi glorificado na vida do Filho. E hoje nós estamos aqui para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através do nosso proceder. Paulo disse que mesmo quando ele era injuriado, ele bendizia. Quando perseguido, suportava aquela perseguição. Quando caluniado, meu Deus, ser caluniado não é brincadeira não. Quando a gente descobre alguém falando mal da gente pelas costas, dá aquela vontade de revidar, né? De se defender. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos de alguma coisa, até com razão. Não, mas eu tenho razão sim, você pode até ter razão. Mas reclamar não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Mas quando você cala, quando você proclama a palavra de Deus, quando você declara que Deus é maior do que a situação que você está vivendo, que Deus vai agir, que Deus está no controle de todas as coisas, isso glorifica o nome do Senhor. E Deus começa a agir. Quando nós adoramos de verdade, lembra que o Senhor procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Não é uma coisa fingida, não é uma coisa mecânica, é algo que brota do coração, de um coração que foi transformado, de um coração que vivenciou algo profundo com Deus. Então, nós queremos retribuir a Deus através da adoração, porque o que nós podemos dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Além da nossa vida, é adoração, adoração, adoração. E a adoração é algo que vai acompanhar, né, as nossas vidas até a eternidade. Porque a palavra de Deus diz que lá no céu é constante adoração. É constante adoração. Os anjos adoram ao Senhor o tempo todo. Veja que Davi, quando ele instituiu, ele orientou, na realidade, Salomão com relação ao templo e tudo, ele orientou com relação a essa questão da adoração. E quando Salomão assumiu o reino, quando Salomão construiu o templo, ele separou turnos, turnos de cantores, de homens, de servos de Deus que estariam ali diante do altar do Senhor, no templo do Senhor, adorando ao Senhor. E diz a palavra que quando eles fizeram isso a primeira vez, a glória do Senhor veio sobre eles de tal maneira que ninguém conseguiu ficar de pé. Foi todo mundo ao chão. Ah, maravilha! A adoração atrai o poder de Deus, a presença, a Shekinah do Senhor sobre nossas vidas. Uma adoração sincera, uma adoração que brota do coração de Deus, do coração que está rendido, do coração que está apaixonado pelo Senhor. Isso atrai a glória do Senhor sobre nós. Eu me lembro de uma experiência que eu ouvi de dois irmãos que lá do sul daqui do sul do nosso país, em que eles estavam adorando a Deus. Em casa, estavam os dois, pegaram o violão e começaram a adorar ao Senhor. Aquela adoração que brota, de um coração que é grato ao Senhor, de um coração que reconhece os feitos do Senhor, de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. E eles começaram a adorar aquele cântico que fala, Aleluia, aleluia, aleluia. E eles começaram a adorar, aleluia. E eles foram adorando, adorando, e a presença de Deus foi inundando seus corações. A presença de Deus foi inundando aquele lugar, aquela sala onde eles estavam reunidos. E eles se quebrantaram, e foi aquele momento assim maravilhoso na presença do Senhor. E eles estavam gravando, naquela época era cassete, fita cassete, e eles estavam gravando aquele momento de adoração. E o testemunho conta que eles, quando foram ouvir a fita cassete, eles acharam algo estranho, porque
Era só eles dois que estavam ali naquela sala cantando naquela hora. Mas quando eles botaram a fita para ouvir, eles ouviram como um coral no fundo. Um coral com vozes assim agudas, cantando, né, junto com eles. E aquilo trouxe um arrepio, né? Uma coisa assim extraordinária. Eles levaram aquela fita cassete para especialistas na área de som, de voz, né, para poder tentar explicar o que era aquilo, e os especialistas falaram que era algo extraordinário, sobrenatural aquilo dali, porque era um som que não havia respiração, não havia parada para respirar, era contínuo. Meu Deus, quantas experiências nós podemos viver com Deus através da adoração. A adoração traz para nós um coração quebrantado. A adoração traz sensibilidade espiritual. A gente se torna mais sensível à presença de Deus, à voz de Deus falando conosco através da adoração. Mas a murmuração é exatamente o oposto. Quanto mais nós murmuramos, mais nós nos distanciamos de Deus. Mais entristecemos o coração de Deus. Mais o nosso coração fica frio. E o pior de tudo é que a murmuração, ela contamina. Ela é como um veneno. Ela contamina a você e contamina aqueles que estão à sua volta. E a gente tem que estar atento a essas coisas, porque se a gente quer ser o exemplo, né, o exemplo dentro da nossa casa, para os nossos filhos, talvez para um marido não crente ou para uma esposa não crente, você ficar o tempo todo murmurando, você está dando mau exemplo, mau testemunho, e você está ensinando algo negativo. Daqui a pouco todo mundo na casa está praticando as mesmas coisas. E quando se chega alguém na casa, só houve reclamação e murmuração. Reclama-se do governo, reclama-se, né, dos governantes, reclama-se do clima, reclama-se da comida. Né? O povo de Israel foi assim. O povo de Israel reclamou de Moisés, reclamou do deserto, reclamou do maná que vinha, da carne que eles comiam, tudo que Deus estava mandando para eles. Era o básico, era o que eles precisavam, mas eles reclamaram. E houve consequências sérias por causa da murmuração. Toda aquela geração que saiu do Egito, em que Deus tinha dado a promessa de entrar na terra de Canaã, não entraram, a não ser Josué e Caleb. Todos os outros pereceram no deserto porque murmuraram. Quando aqueles 12 espias foram enviados para espiar a terra, diz a palavra de Deus que quando eles voltaram, Josué e Caleb elogiaram a terra era uma bênção, mas 10 daqueles espias infamaram a terra. Falaram, olha, a terra é terra de gigantes, nós somos gafanhotos, nós não temos condição de vencer essas cidades, esses grandes exércitos que tem desses inimigos por aqui. Nós devíamos ter ficado no Egito. E o povo murmurou, e aqueles espias murmuraram, falaram mal da terra. Vai ser uma terra que mana leite e mel, mas tem gigantes, mas tem isso, tem aquilo outro. E aquilo contaminou todo aquele povo. Todo o povo começou a murmurar e reclamar com Moisés, por que ele tinha trazido, né, o povo para aquele lugar. E aí o Senhor falou com Moisés, toda essa geração que murmurou vai perecer no deserto, e só os filhos deles que vão entrar na terra prometida, e Josué e Caleb. Então, amados, a murmuração, ela traz consequências para a nossa vida. Traz consequências. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus de servos, né, do povo de Israel, principalmente, que pereceu, que sofreu. Foram várias situações, como Datã, Abirão, Corá, né, que se levantaram, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão. E a palavra de Deus diz que o Senhor exerceu juízo sobre esses homens e sobre os outros que se juntaram a eles. A terra se abriu e engoliu eles, né?
Então a gente vê que Deus leva isso a sério. Aqui eu li a definição para vocês aqui, que também é como se fosse rebelião a Deus, né? Como se você estivesse se rebelando, como se você, quando você começa a murmurar, é como você estivesse dizendo, olha, Deus não é capaz de fazer nada, Deus não está fazendo nada por mim, né? Veja que Moisés, ele falou assim, não é contra nós que vocês estão murmurando, é contra o Senhor. Quando a gente começa a reclamar da vida, a reclamar de tudo, na realidade a gente está reclamando e falando com relação a Deus, porque Deus é quem dá a vida, Deus é quem dá tudo para nós. Deus é o provedor de todas as coisas. Então a gente não fala de maneira direta para Deus, mas de maneira indireta a gente acaba tocando o coração de Deus, acusando Deus, né, com a nossa maneira de murmurar, de reclamar, de resmungar o tempo todo. Então o Senhor, ele está nos alertando aqui. O Senhor está nos chamando a bendizer. Lá em Lucas 6:28 vai dizer, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O caminho é estreito, querido. O caminho é estreito. Mas o fim é glorioso e haverá uma recompensa para aqueles que obedecem a Deus. Seja obediente a Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Não seja um murmurador, seja um adorador. Seja um adorador. Seja alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. Seja alguém que glorifica o nome do Senhor pelos seus feitos. Aonde quer que você vá, o brilho de Jesus seja visto no seu rosto, na sua maneira de falar, de agir, de proceder, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. O texto ainda de Provérbios vai dizer, o que guarda a sua boca, Provérbios 21:23, o que guarda a sua boca e a língua guarda a sua alma de angústias. Você já experimentou alguma experiência em que você murmurou e depois de você ter reclamado com alguém ou reclamado de alguém, veio uma consequência, né, e você se arrependeu, né, você ficou, né, criou uma situação em que trouxe angústia e tristeza para você? A murmuração, ela sempre traz isso, porque ninguém suporta ficar o tempo todo ouvindo murmuração, reclamação. Então chega uma hora que começam a vir as desavenças, né, as contendas, por causa das reclamações, das murmurações, né? A murmuração causa isso, causa muita contenda, muita briga, muita discórdia entre as famílias, entre marido e mulher, entre filhos, entre patrão e empregado. As murmurações. Aprenda a entregar tudo na mão do Senhor. Se você não está satisfeito com alguma coisa, se você está entristecido com alguém, não murmure. Vai se derramar diante de Deus. Vai colocar diante do altar do Senhor, né? Há um cântico que diz, há um hino que diz, em vez de murmurares, canta. Um hino de louvor a Deus. Em vez de você murmurar, adora a Deus. Né? Coloca aquela situação diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Ele vai estar dando para você solução. Ele vai estar abençoando a sua vida. Lembre-se que a murmuração é algo que vai minar a sua fé. Se você ficar murmurando o tempo todo, você vai enfraquecer a sua fé. Porque a murmuração nada mais é do que você estar desacreditando do que Deus pode fazer. Então, adore. Seja um adorador. Seja um adorador. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Grandes experiências vão surgir na sua vida. E cadeias vão ser quebradas, grilhões vão se romper, prisões vão ser abertas através da adoração do seu povo, através de um coração totalmente, né, rendido a Deus. Experimente adorar em vez de murmurar. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida no altar de Deus e pedir a Ele graça, força e poder para vencermos a tentação de murmurar? Eu sei que é difícil,
E essa palavra veio para mim também, porque às vezes eu também falho, né? Ninguém é perfeito, mas com Deus nós podemos. Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Então vamos nos esforçar para agradar o coração do Pai, para alegrar o coração do Pai, deixando as coisas de menino e nos tornando adultos espirituais, amadurecidos no Senhor, para que possamos desfrutar de muito mais bênçãos da parte do nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem deixado como exemplo para nós. Senhor, nós queremos ser adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Não queremos ser murmuradores, Pai, mas adoradores. Então, Pai, nesta hora, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas murmurações, as nossas reclamações. Ó Deus, perdoa, nos lava e nos purifica com o sangue de Jesus e transforma as nossas vidas, transforma a nossa maneira de falar, de proceder, que os nossos olhos, Senhor, possam estar voltados, Senhor, para quem o Senhor é, o Deus poderoso, o Deus tremendo, o Deus que opera maravilhas, o Deus que fez tantas coisas maravilhosas em nossa vida e certamente ainda tem muitas coisas para fazer. Meu Deus, no nome de Jesus, que dos nossos lábios saia um louvor, Senhor, palavras que confessam o Teu nome, que glorificam o Teu nome, que a Tua palavra esteja nos nossos lábios, Senhor, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa aqueles que estão agora ligados conosco aqui, que ouviram essa palavra. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar seus corações e venha dar vitória sobre a murmuração. Que eles não caiam, Senhor, nessa armadilha de Satanás, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor traga libertação, transformação, restauração. O Senhor venha tocar nos nossos lábios com brasa viva do altar, como o Senhor tocou na vida de Isaías, Pai. E, ó Deus, ele foi e se tornou um profeta abençoado, um instrumento para a glória do Teu nome. Usa as nossas vidas, Senhor. Toca-nos com a brasa viva do Teu altar, Senhor, e venha purificar os nossos lábios, as palavras que saírem da nossa boca, venham exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais. Tchau, gente.